Ok, pronto. Então, estejam à vontade para... Nós vamos desligar portanto, os microfones estão desligados, mas estejam à vontade para ir colocando alguma pergunta, alguma partilha que queiram fazer aí no chat, porque depois então nós pegamos nesses temas e podemos começar a trabalhar. Entretanto, Maria de Fátima vai tendo atenção à sala de espera. Sim, eu vou tendo atenção à sala de espera, exatamente. Eu vou fazendo assim uns pescados de olhos. Exato, de vez em quando vais-me alertando para isso. Então vamos aqui começar por um tema que nos é muito querido, tanto à Fátima como a mim. É um tema que temos vindo a estudar. A Fátima, em concreto, tem também trabalhado muito isto nos seus processos de facilitação, que é a gestão de tempo. A gestão de tempo, como vi essas cabeças todas a abanar, não é? Portanto, é mesmo um tema que nos tem trazido e que, tanto nos processos de facilitação que a Fátima promove, como nos de coaching que eu acabo por conduzir, é algo que transversalmente costumamos trabalhar, não é? Apesar de se calhar às vezes trazer outras problemáticas, mas por trás disso está a gestão de tempo. E eu queria aqui começar por fazer uma pergunta então à Fátima, que é, na tua opinião, qual é que é a diferença entre procrastinação e preguiça? Ok. Bem, primeiro que tudo, todos nós procrastinamos um pouco, não é? Eu acho que isso é natural. O que interessa aqui é perceber qual é o impacto que a procrastinação depois tem realmente na nossa vida e no atingir dos nossos objetivos. Porque a procrastinação não é uma questão só de preguiça, é um pouco mais do que isso, não é? A preguiça pode ser um estado onde nós às vezes não temos energia para fazer aquilo que nos propomos fazer, e isto tem mais a ver com a gestão de energia até, mas a procrastinação é um bocadinho mais do que isso. Pode ser nós não fazermos aquelas tarefas que precisamos fazer e fazemos outras coisas que não são realmente necessárias. E por trás desta questão da procrastinação há vários fatores, mas podemos se calhar falar em duas coisas principalmente. Por um lado, nós temos esta necessidade de gratificação imediata. Nós temos muita dificuldade no controle dos impulsos e das nossas emoções, e há psicólogos que dizem que a procrastinação não é tanto uma questão de gestão de tempo, mas mais uma gestão de controle de emoções e de impulsos, não é? E, portanto, nós temos esta necessidade da gratificação imediata, então gostamos de fazer coisas que nos tragam o prazer imediato, em vez de fazer aquela tarefa chata, aborrecida e mais complexa e que vai exigir, se calhar, de nós maior foco e maior, não é, maior capacidade. E nós queremos coisas que nos tragam, de uma forma mais imediata, um maior bem-estar. E então, pronto, procrastinamos, vamos fazer uma coisa que nos dá uma coisa mais leve, uma coisa que nos dá mais prazer, e deixamos outras tarefas para trás. E depois, na maior parte das vezes, nós fazemos isso porque nós percebemos que não há uma consequência negativa imediata. Isto é, quantas vezes a gente acha no futuro, o meu eu futuro vai resolver a questão depois, mas agora não há, no imediato não há assim uma consequência muito negativa. Hei de resolver o problema mais tarde, se eu não fizer hoje faço amanhã. Nós temos muito esta ideia do, já está, não faço hoje, faço depois. Amanhã logo penso se vou fazer ou não. E então é muito esta fuga daquilo que nos parece desagradável ou complexo e portanto, vamos antes para aquelas coisas que nos dão um maior bem-estar e um prazer mais imediato. Mas cá está, eu acho que é mesmo mais do que uma preguiça. Mais do que uma preguiça. A preguiça tem mais a ver, acho pessoalmente que a preguiça tem mais a ver com uma questão de energia, de gestão de energia, de não nos apetecer fazer. A procrastinação é uma coisa mais complexa. Não é? Porque é realmente adiar algo que nós até sabemos que temos que fazer, mas que ali no imediato aquilo se calhar não nos dá prazer, não vai ser complicado, vai ser difícil, então vou deixar para depois e depois logo vejo. E olha, aqui no início da tua resposta, tu falaste aqui na questão das prioridades, não é? Nós deixámos de fazer aquilo que é importante para nós e que por vezes distraímos. E foi interessante porque a semana passada andámos a fazer algumas perguntas nas redes sociais e falámos sobre esta e colocámos esta questão. E então quais foram as principais respostas que eu recebi? Quais eram as distrações? Redes sociais,
o WhatsApp recebi umas quantas, Sim, sim. telenovelas, Big Brother, portanto, diz-me uma coisa, aqui quais é que são as principais dificuldades dentro da gestão de tempo? Já percebemos que realmente estas distrações e as redes sociais estão no top, não é? No top, Claro. no top 3. Na tua opinião, que outras distrações é que existem? A gestão de tempo é sobre escolhas, não é? É sobre escolhas e é sobre nós termos as nossas prioridades bem definidas e os nossos objetivos, não é? Os nossos objetivos, as nossas prioridades, fazermos o melhor, fazer uma gestão mais efetiva do tempo, inclui fazer, é preciso fazer um planeamento e termos bem presente quais são os nossos objetivos e aquilo que nós queremos alcançar. Se nós não tivermos isso tudo bem presente, o que é realmente importante para nós e o que é que nos traz resultados, mais facilmente caímos na tentação daquelas coisas cá está, das coisas simples que nos dão um retorno, uma gratificação imediata, que é ir para o WhatsApp, para as redes sociais e perdermos imenso tempo. Só para ver se eu entendi bem, sim. Então na tua perspectiva aqui as distrações estão ligadas ao facto de nós se calhar não termos objetivos e planos bem definidos, é isso? Ou seja, quando não temos um plano, uma base, vamos ter mais formas de tu lidares com as distrações pode ser realmente o teu tempo melhor planeado, digamos assim, gerires melhor o teu tempo. Nós precisamos de tempos de lazer e tempos sem fazer nada, não é? Obviamente que sim. Agora, quando caímos constantemente na tentação dessas distrações, daquilo que nós chamamos os ladrões de tempo, não estamos a fazer aquilo que é importante. Há um conceito que eu gosto muito de falar sempre quando falo da gestão de tempo, que tu provavelmente já conheces, não é? Que é aquele conceito da teoria do tempo, que é o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. As coisas urgentes são aquelas coisas que têm que ser feitas porque realmente elas são necessárias, chegou a um ponto em que há um prazo, há um limite e nós temos que as resolver. As coisas importantes são aquelas que realmente são verdadeiramente importantes para nós, são os nossos objetivos, são as coisas que nos trazem resultados. Se nós não fizermos na altura que temos que fazer, se nós procrastinarmos essas coisas, elas tornam-se urgentes e a gente anda constantemente a apagar fogos. E depois há aquelas coisas circunstanciais, que são as coisas que não nos trazem resultados. Se nós nos focarmos naquilo que é importante, naquilo que nos traz resultados, e isso tem a ver com uma definição clara de objetivos, não é? Nós sabemos o que é que nós queremos na nossa vida. Se nós nos focarmos muito mais nas coisas importantes, deixamos de perder tanto tempo com as coisas circunstanciais. E isto eu não estou a dizer que cá está, o estar a responder umas mensagens, estar um bocadinho no Facebook, são momentos de lazer, ou ir tomar um café com um colega, tudo isso também é importante para nós. Não é? Isto agora cada um de nós saberá as suas prioridades e aquilo que na sua vida é importante. Mas realmente, quanto mais nós tivermos os nossos objetivos bem definidos, gerimos bem o nosso tempo, portanto tivemos um planeamento mais eficaz do nosso tempo, menos caímos na tentação, porque estamos mais focados naquilo que é importante, menos caímos na tentação daquilo que são os ladrões de tempo. Estas distrações. E posto isto, tens algumas dicas, alguma estratégia que tu costumes utilizar ou recomendar que façam sentido aqui também partilhar? Sim, olha, eu acho que é muito interessante nós fazermos uma análise para nos ajudar nisto tudo, na procrastinação, na gestão de tempo, nas distrações. É importante nós fazermos uma análise, por exemplo, da nossa semana, do tipo de tarefas que nós executamos e conseguimos perceber se nós maioritariamente estamos a fazer coisas que nos trazem resultados e que são importantes, se estamos constantemente a apagar fogos, porque é que isso acontece, ou se estamos realmente a perder tempo com coisas que não nos trazem, que não nos trazem valor acrescentado. Portanto, eu acho que uma dica interessante é nós fazermos esta análise e até pode ser, desculpa, está aqui uma pessoa acho na sala de espera, pode ser interessante fazer esta lista, por exemplo, semanalmente fazer uma lista com as tarefas do nosso dia-a-dia, aquilo que nós fazemos e depois fazer esta análise. Uhum. Uma das coisas que nos leva principalmente a procrastinar e acho que nos ajuda muito na gestão de tempo
é nós, para além de definir ter objetivos bem definidos, claro, que já falámos, é nós dividirmos, simplificarmos as tarefas. Não é? Em vez de, porque aquela tarefa que é complexa e que é difícil e cujo resultado se calhar só vem lá mais longe, eu tenho dificuldade em começar a fazê-la. Portanto, para evitar isso, se calhar o que eu tenho que fazer é dividir, simplificar cada uma das tarefas em coisas que são mais simples e mais execuíveis e que é mais fácil então eu fazer cada uma delas e depois comemorar cada coisa que se faz, cada conquista, cada etapa. E acho que isso é... Sendo que comemorar podem ser pequeninos toques e miminhos que nós damos a nós próprios. Exatamente. Pode ser beber um copo de vinho especial e dar um passeio a um sítio que nós gostamos muito, tá bem? Não tem que ser coisas gigantescas. Sim, exatamente. É importante fazer estes marcos, não é? Para sentir também que atingimos alguma coisa, senão vamos estar sempre a trabalhar e sentimos que não chegamos lá porque também não temos esta pausa, não temos esta celebração, então andamos sempre a caminhar para mais, porque ainda nem sequer percebemos que já chegámos a um... Exatamente, exato. E isto é mesmo, é por etapas, pronto, acho que tem que ser, e em cada etapa a gente tem que comemorar e celebrar e perceber que um passo já está dado. Boa. Há assim mais alguma dica que tu queiras deixar, uma última dica antes de passarmos ao próximo tema? Eu acho que o essencial é mesmo... É que eu tenho aqui uma, portanto... tens aí... tenho aqui uma. É mais forte do que eu. É mais forte. Pronto, mas eu acho que essencialmente nós simplificamos as nossas tarefas, definimos bem os nossos objetivos e temos esta noção de como é que nós usamos, primeiro que tudo é ter a consciência de como é que nós usamos o tempo no nosso dia-a-dia, não é? Porque depois a partir daí então podemos trabalhar sobre isto, com esta consciência de que temos que nos focar naquilo que é importante, para que não chegue urgente, e muito menos naquilo que são coisas circunstanciais e que não nos trazem valor. Eu aqui particularmente utilizo uma técnica que para mim resulta bastante bem. Eu tenho agenda ainda em papel, é verdade, mas dá para fazer isto nos telefones. A primeira coisa que eu faço é marcar o tempo para mim. Depois eu tenho cores, ou seja, eu consigo abrir a minha agenda e perceber onde é que eu estou a usar o meu tempo, mas o primeiro tempo que eu marco sempre, todas as segundas-feiras de manhã, que é o dia que eu tiro para mim, todas as segundas-feiras a primeira coisa que eu faço é marcar o tempo para mim, que é lilás, que é a minha cor favorita. E depois vou marcando o resto das coisas. Porquê? Porque tenho tempo para mim, para as minhas autorreflexões, para perceber o que é que eu quero atingir aquela semana, para me focar na semana, para ter tempo para as minhas distrações, ou seja, contabilizo isso tudo. Sim. E comigo tem funcionado bastante bem. Isso é uma daquelas coisas que nós falamos sempre não só nos workshops de gestão de tempo, mas quando falamos de autocuidado, etc. É exatamente, primeiro que tudo, é definir o nosso tempo na nossa agenda. É uma reunião connosco próprias e depois então vamos gerir depois tudo o resto. Agora convido, se tiverem alguma questão sobre este tema, colocarem já no chat, está bem? Entretanto, vamos passar para o próximo tema. Já sabem, estejam sempre confortáveis para pôr as vossas perguntas ou as vossas partidas no chat, depois no final nós vamos pegar em tudo, está bem? E falar um bocadinho aqui. E então agora vamos passar para o próximo tema, passamos da gestão de tempo para as crenças e valores. Sim, vamos falar um bocadinho sobre crenças e valores, mas agora invertemos os papéis, não é? E nós gostamos sempre muito de trabalhar este tema. Trabalhar as crenças é sempre muito desafiante, mas depois realmente é muito recompensador, não é? E nós gostamos sempre muito de trabalhar este tema com os grupos. Mas eu gostava, se calhar, de começar por te falar, ainda não das crenças, mas dos valores. Porque eu trabalho muito os valores no meu caso, com valores da família, com as mães com quem trabalho. Pronto, então gosto muito de trabalhar valores. Mas eu gostava de te perguntar qual é o impacto que tu achas que os nossos valores têm, os valores que nós temos nas nossas tomadas de decisão, na nossa forma de escolher os caminhos. Então, os valores é algo que eu também trabalho em quase todos os processos de coaching, porque é o nosso pilar, não é? É a nossa base.
E é muito interessante verificar que a maior parte das pessoas não tem tempo ou disponibilidade e não conhecem os seus valores. Porque na realidade, depois todos os comportamentos que nós temos estão ligados com eles, ou seja, com estes tais valores, não é? Porquê é que nós reagimos de tal forma? Porquê é que se calhar eu na fila do supermercado, quando me tentam passar à frente, eu fico revoltadíssima? Porque um dos meus valores é o respeito. E se me faltam ao respeito, mas eu não tenho isto alinhado, não tenho consciência disto, o que é que eu vou fazer? Vou reagir de outra forma completamente diferente, não é? E então, conhecermos os nossos valores basilares dá-nos aqui a oportunidade de respondermos aos acontecimentos da nossa vida de uma forma muito mais ponderada, de uma forma muito mais íntegra até, e de uma forma mais construtiva. Não é? Quando eu comecei a trabalhar os meus valores, eu comecei a perceber porque é que me irritava tanto que me passasse à frente. E a Fátima está-se a rir porque é um tema que eu trago em cima da mesa, porque é uma coisa pequenina, mas que às vezes estragava-me o dia todo. Porquê? Não era propriamente porque a pessoa me passava à frente, não era bem o gesto da pessoa, era o impacto que tinha em mim, no meu principal valor, que é o respeito. E é um dos top 3 dos meus valores, não é? A partir do momento em que eu comecei a perceber, ok, está relacionado com o meu valor de respeito, então como é que eu posso desconstruir isto? E começar a comunicar com a outra pessoa, porque também é uma forma de, Wanda, as outras pessoas não têm os mesmos valores que tu não podes exigir isto aos outros, portanto tens que saber até onde é que vai a tua energia, onde é que vai aquilo que tu podes fazer, até onde é que tu podes atuar, e a partir daí também é respeitares o espaço do outro. É claro que isto de falar é muito giro, mas quando vemos alguém que está aí que se encontra aos nossos valores, não é? Custa-nos sempre. Então é uma aprendizagem, ou seja, conhecendo os meus valores base, eu consigo começar a perceber porque é que eu atuo assim e compreender melhor o outro. Neste caso, respeito. É muito interessante quando fazemos estas ferramentas com outras pessoas. É aquele momento, às vezes, aquele momento ahá, eles dizem, por isso é que eu reajo desta forma, porque isto impacta, isto bate, choque aqui com um valor qualquer que é fundamental para mim, não é? Isto muitas vezes acontece e nós às vezes nem sequer percebemos porque é que reagimos de determinada forma e tem a ver com o choque que há muito com os nossos valores. Quando há este tipo de comportamentos extremados, muitas vezes significa que alguém foi contra um dos nossos valores basilares. Portanto, perceber quais é que são e conseguir trabalhar a partir deles dá-nos aqui um leque de ferramentas muito grandes para nós conseguirmos adequar o nosso comportamento também aos outros. E na tomada de decisão também, não é? A forma como tu decides, determinada... Claro. E pegando aqui um bocadinho aquilo que estavas a falar nas prioridades, se as nossas prioridades de gestão de tempo não tiverem alinhadas com aquilo que são os nossos valores, imaginem que um dos meus valores principais é a família. E eu tenho tempo para tudo, menos para a família. Pois então não vou ser feliz, porque eu não estou a atuar de acordo com aquilo que são os meus valores. Logo aí é muito interessante juntar esta temática da gestão de tempo e prioridades depois com os nossos valores e fazer aqui esta sequência, sabem? No início da semana, ok, estes são os 3 valores principais. Vão ser prioridades para esta semana? Tem que ser, não é? Porque senão depois andamos a trabalhar noutras coisas. E porquê é que muitas pessoas chegam ao fim do dia com uma sensação de não estarem realizados e que não... Porque não tiveram a trabalhar coisas relacionadas com os seus valores. Portanto, quando vocês chegarem a casa ao final do dia e sentirem que o dia não valeu a pena, sentirem que há ali uma falta de realização, perguntem-se a vocês próprias que valores é que eu não estou a acionar durante o meu dia, que valores é que eu já não aciono há muito tempo. E aí vão ter a resposta de como é que podem tornar os vossos dias muito mais preenchidos, muito mais gratificantes. Também, portanto, também é muito bom irmos aos nossos valores para tornarmos os nossos dias e viver o nosso propósito, não é? Depois vamos pegar nessa questão da realização mais para a frente, ok? Não te esqueças. Muito bem, sim senhora. Pronto, porque acho que depois podemos pegar aí de uma outra forma, mas tem tudo a ver com este alinhamento que nós realmente temos que ter com valores e outras coisas que a gente vai falar a seguir. Okay? Muito bem. Pronto. Mas olha, porque eu não queria agora avançar já, não queria já saltar para esse tema. Mas na realidade vocês vão ver que está tudo sempre ligado, não é? Tudo, é como nós, se não estivermos bem fisicamente, o espírito, o mental é tudo incluído, não é? Vai-se
curtir no resto. Então é tudo assim, no coaching também. E a nossa realização pessoal passa por várias áreas, realmente, e nós vamos depois falar já aqui um bocadinho das nossas paixões e dos nossos talentos mais à frente, mas eu agora ainda não queria pular para aí, queria que nós falássemos das crenças. Nós gostamos sempre muito de trabalhar a questão das crenças, porque as nossas crenças realmente têm um impacto na nossa vida a vários níveis. É isso que eu gostava que tu falasses um bocadinho, de que forma é que as nossas crenças internas realmente nos podem limitar, nos limitam no nosso dia-a-dia. As crenças são pensamentos que nós temos e que acreditamos realmente neles. E podem ser crenças limitadoras como eu não sou capaz, eu fui sempre assim, eu não sou boa para aprender línguas, eu não sou boa nas vendas, eu whatever. Como podem ser crenças potenciadoras, ok, eu sou capaz, eu sou melhor, epá, nisto eu desenrasco muito bem e vou e faço. Ou seja, então existe sempre quase o diabinho e o anjinho, sabem? E muitos dos bloqueios e daquilo que depois nós não conseguimos colocar em ação estão ligadas com estas crenças limitadoras. Estas crenças podem vir, por exemplo, durante a nossa infância, durante a escola. Imagina que tem algum colega que está sempre a dizer que vocês são menos capazes ou que está sempre a comparar convosco. Percebe? Isso depois vai criando dentro de nós estruturas mentais e nós começamos a acreditar nisso. E depois o que é que o nosso cérebro faz, inteligente como ele é? Começa a receber provas, ou seja, depois vai buscar no ambiente tudo aquilo que vai reforçar essa mensagem, ainda que a mensagem não seja verdadeira. Mas como nós estamos programados a acreditar naquilo, imaginem, ok, eu sou mesmo burra, eu quando me dão alguma coisa nova estou ali imenso tempo a aprender e tal, vamos fazer um curso. Como já vamos com esse pensamento, à mínima coisa que nós não percebamos, porque o professor explicou mal, ou nós estamos mais cansados ou não entendemos, ou porque falou noutra língua qualquer, nós vamos pensar logo, ou seja, eu sou mesmo burra, nem isto consigo apanhar. Okay? E então é interessante também nós voltarmos aqui um pouco atrás e quando não conseguimos fazer alguma coisa, perguntar, ir ao porquê. Porquê que eu não estou a conseguir? E ir sempre mais atrás. E estamos aqui sempre a falar em termos de pensamento e de comportamento, tá bem? Não estamos a falar de traumas porque isso é terapia, é outra coisa, não é aqui com os coaches, é com os psicólogos, com os psiquiatras, com outras pessoas, estamos a falar ao nível do pensamento que depois se revela em comportamento, está bem? E tentar perceber de onde é que isso vem. E se isso é uma crença limitadora, por exemplo, os fumadores têm imensas crenças limitadoras. Se eu deixar de fumar, eu vou engordar. Eu quando estou com os outros, socialmente eu gosto mesmo é de fumar e depois já não vou estar tão bem integrado no grupo se não estiver a fumar. Ok? Então perceber o que é que está por trás do comportamento da pessoa e começar a desconstruir. E também perceber, ok, então mas conheces alguém que fume e que não fume e que esteja integrado em grupos? Conheço. Então eu conheço alguém que deixou de fumar e não engordou? Conheço. E então começamos a desconstruir. E aquilo que era uma crença limitadora lá muito enraizada, nós começamos a dar provas que afinal é possível o contrário. Okay? E então é muito interessante irmos trabalhando isso. É claro, depois, imaginem, nós conseguimos pegar nos nossos pensamentos, começar a desconstruí-los e tudo aquilo que nos bloqueava começar a abrir portas. É fantástico, é mesmo fantástico e também muitas vezes estão relacionadas com os nossos valores e com aquilo também que as nossas crenças internas podem vir de alguns acontecimentos diretos connosco ou de algumas coisas que nós passamos e que absorvemos, mas depois também existem as externas que de alguma forma podem ser os pais a incutir, os colegas, a sociedade, ok? Portanto há aqui estas duas diferenças e é muito bom também nós percebermos aquilo que vem de fora, aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence e aquilo que não nos pertence todo, ou aquilo que é nosso mas que temos que transformar para ser nosso mas ao nosso favor, está bem? Estás a fazer sentido? Boa! Já dizia o Timothy Galloway, não é? Aquela analogia que ele faz com o ténis, não é? Do Inner Game of Tennis, que ele diz que exatamente nós não estamos só a competir, ou a nossa luta, digamos, não é só, o jogo não é só com o adversário, mas é também principalmente com a nossa mente e as nossas crenças internas que nos limitam, que nos podem dizer que somos capazes ou que não somos capazes de fazer. E, portanto, este trabalho das crenças pode ser depois muito poderoso porque abre-nos, nós podemos viver tão limitados às vezes por causa de crenças que quando conseguimos desconstruir é assim um mundo novo.
É mesmo, é mesmo. Exato, exato. Vamos então passar para o próximo tema também, que é super interessante e que tem estado também aqui no auge nos últimos tempos, que é a Sim, inteligência emocional. Portanto, passar exato. aqui também, e mais uma vez, estes temas fomos reunindo e fomos achando aqui que são os mais interessantes para trazer um pouco aqui para a conversa e porque de alguma forma também têm sido os mais trabalhados por nós ao longo destes anos nos processos de coaching. E Fátima, tu que gostas aqui muito temas super pertinentes, diz a Teresa, grande Teresa. Se quiseres colocar perguntas, fica à vontade, comecem já a colocar as vossas perguntas no chat, que no final abrimos os micros e vai ser a loucura. Agora passando aqui à nossa Fátima, a questão da inteligência emocional, quais é que são as principais dificuldades que as pessoas mais se trazem para um processo? O que é que tu achas? É identificar a própria emoção? É conseguir gerir? É prevenir aquilo que são as suas reações? Na tua perspectiva, o que é que achas? Quais é que Olha, são as principais como tu lacunas sabes, aqui eu ligadas à inteligência adoro, emocional? sabes que eu adoro trabalhar a inteligência emocional, não é? É uma coisa que eu gosto muito e agora tenho dedicado muito a trabalhar a inteligência emocional com as mães. Porque acho que faz, bem, cada vez mais faz todo sentido. E isto é interessante porque a maior parte das vezes as pessoas dizem que não conseguem gerir bem as suas emoções, não conseguem controlar bem as suas emoções. E eu vejo isto muito, cá está, então, principalmente nesta relação das mães com os filhos, e dizem muito que o seu problema é não conseguem manter a calma, não conseguem gerir as suas emoções. Apresentam normalmente isso como a principal dificuldade. Mas aquilo que depois me parece, e o trabalho que nós temos que fazer, tem que começar um bocadinho antes. E começa mais na parte da consciência. Muitas vezes nós temos, logo à partida, muita dificuldade e isto é autoconhecimento, não é? Nós temos muita dificuldade em identificar as nossas emoções. Nós temos muito pouca literacia emocional, não é? Se nós fizéssemos agora aqui um jogo em um minuto, escreve aí quantas emoções, vamos ver quantas emoções é que conseguimos escrever. E que eu já fiz isto várias vezes, esta dinâmica. E às vezes há pessoas que escrevem 4 ou 5 e depois bloqueiam, porque nós não estamos muito habituados a nomear as nossas emoções, e isto é uma coisa que é muito interessante e é muito, e eu aconselho sempre a que se faça depois com as crianças, não é? Para que elas consigam desenvolver uma maior literacia emocional. Mas, portanto, para nós a questão é, primeiro que tudo nós temos que ter consciência das nossas emoções, temos que conseguir perceber o que é que elas são e qual é o impacto que elas têm em nós, porque eu não posso não posso estar só preocupada em estratégias de gestão da emoção se eu não, na fase antes, que é o princípio de tudo, se eu não souber identificar as minhas emoções e se eu não souber essencialmente identificar os meus gatilhos emocionais. Os gatilhos às vezes vêm de choques com valores, como tu há bocado falaste, não é? Pronto. Da fila de supermercado. Pronto. Mas isto é autoconhecimento. Se eu conseguir identificar melhor quando eu sinto uma determinada emoção, que emoção é aquela, o que é que me faz despoltar aquela emoção, qual é aquilo que nós chamamos o gatilho emocional, então se calhar eu depois já consigo arranjar maneiras de lidar com aquela emoção e trabalhar e fazer e arranjar formas de reagir de outra maneira quando começa a sentir aqueles sinais. A maior parte das emoções, ou aquelas emoções as emoções que nós chamamos de emoções primárias, emoções básicas, têm expressões faciais e posturas corporais muito específicas e que, não é, que se identificam muito facilmente, assim nós trabalhamos um bocadinho nisso. Portanto, realmente, muitas vezes as pessoas dizem que a maior dificuldade é gerir as suas emoções. Eu acho que começa um bocadinho antes, não é? Que é na consciência das emoções, na consciência dos nossos gatilhos emocionais, na consciência do impacto, no conseguir identificar que eu estou a sentir esta emoção é esta, e esta emoção tem um impacto em mim desta maneira. Então aí eu depois posso partir para trabalhar um bocadinho
E agora complementando isso, não te importares, sim. Aqui muitas das vezes, e quando nós somos crianças e adolescentes, não chores, não dói, não isto, não. Ou seja, há aqui uma repressão, não é? Ou quando uma criança está irrequieta porque está feliz, mas está mesmo a celebrar, está de contentamento. Ai, criança, tão irrequieta, ai, não sei. Há sempre uma repressão dos nossos sentimentos, não é? E depois vamos para a escola e temos que estar de uma certa forma, não é? Depois vamos para o trabalho e no trabalho ainda temos que estar de outra certa forma. E então, de alguma forma, vão reprimindo aqui a nossa forma de estar. O léxico, como tu estavas a dizer, e mesmo as próprias emoções. Então, nós deixamos de ter tanta conexão com aquelas que são as nossas emoções e começamos a agrupá-las, sabem? Assim, num círculos mais limitados. E então, o convite aqui é voltar um bocadinho atrás. Sim, não é? E nós temos que. É assim, se fosse falar agora sobre essa questão da maneira como nós ainda reprimimos muito a emoção nas crianças, estávamos aqui o resto da noite. Mas não é só crianças, ou seja, Não, mesmo nós porque adultos, foi não é? assim que nós nos habituámos também a fazer, mas vem daí, não é? É mesmo. Daí, não é? Não chores, desvalorizar a emoção do outro, não chores, não, isso não é nada, não se pronto. E temos que dar realmente muito espaço para as emoções dos outros e nas nossas. E, entretanto, ia fazer um comentário qualquer que acho que Desculpa, varreu-se. Vi aqui não o sei. comentário da Joana. Sabes que a João de Deus já está a fazer clubes de emoções em algumas escolas, nos seus jardins de infância. Há muitas escolas que estão a trabalhar muito esta questão das emoções. Nós conseguimos perceber que cada vez mais é importante. Aliás, basta dizer que é uma das competências do futuro, não é? Se nós formos olhar para aquilo que o Fórum Económico diz em relação às competências para uma maior empregabilidade, vamos assim, até se formos do ponto de vista profissional, a inteligência emocional, a capacidade de nós regularmos as nossas emoções e as dos outros é cada vez mais importante, não é? E acho que aqui também é importante trabalhar os adultos, porquê? Porque nós estamos a fazer alterações ou mudanças aqui a nível comportamental e emocional nas crianças, mas se os pais não estiverem preparados, o que é que continuam a fazer? A cortar, não é? Os nossos filhos modelam os nossos comportamentos. E nós não podemos dizer a uma criança para se controlar ou para controlar determinadas emoções se nós não soubermos gerir as nossas, não é? Porque nós é que estamos a dar ou porque escondemos, ou porque exacerbamos, exato, não é? Isso, pois é. Tinha outra pergunta, mas se calhar vamos aqui já contextualizar o próximo tema, para depois abrirmos, está bem que já vamos, é porque tu e a Fátima quando nos fomos a conversar, Jesus, então se calhar contextualizamos aqui o último tema dos talentos e paixões e depois abrimos, pode ser, Fátima? Está bem, sim, sem dúvida. Bom, então ok, porque eu tinha aqui, exatamente, nós há bocado falámos com o viver alinhados com os nossos valores, mas qual é a importância realmente de nós vivemos alinhados com os nossos talentos e com as nossas paixões? Sim. Que é outra parte. São coisas diferentes, não é? Podem estar mais uma vez ligadas, porque isto está realmente tudo ligado, mas aqui os talentos e as paixões, se nós não estivermos a vivê-las e a colocá-las em prática, há uma parte de nós que morre. Eu sei que isto pode parecer agora um bocado dramático e ser assim, mas é mesmo verdade. Ou seja, porque há coisas com as quais nós nascemos e que outras pessoas não nasceram. E não estamos a falar de grandes dons. Há pessoas que sim, que nasceram com grandes dons. Olha, um Messi, um Cristiano Ronaldo e uma Marisa e uma Amália, não é verdade? Mas depois temos coisas em nós que nos são inatas e lá está, ao longo do tempo, ou porque nos foram reprimidas, ou porque alguém fez algum comentário e nós não nos achamos suficientemente bons para fazer isso, ou o que seja, vamos começando a reprimir isso e deixamos de colocar em prática. Mas é mesmo isto que nos faz sair da nossa zona de conforto, é o conseguirmos colocar aquilo que nós gostamos de fazer, ainda que seja a experiência, ainda que seja na exploração, é isso que vai fazer também ajudar-nos a desenvolver as nossas competências. Porquê? Porque estamos sempre a ir para além daquilo que é o expectável. Porquê? Porque gostamos. E então quando falamos de uma paixão, não é? Posso ser péssima a cozinhar, mas continuo a cozinhar porque é uma paixão. E por mais que o bolo saia queimado, eu continuo, ou seja, e chego ao fim do dia contente com o bolo queimado. O pior é se eu depois começo a dizer, não, eu se calhar não tenho mesmo jeito nenhum para isto. E então vou começando a deixar de fazer e vou deixando de colocar em prática essa minha paixão, que lá está, pode não ser um talento, mas é uma paixão. Então, porque
não colocá-la? E isso vai acontecendo durante a nossa vida. E o que é que isso traz? Isso traz falta de alinhamento, traz falta de centramento, porque muitas vezes o estarmos em nós, o estarmos em presença, ajuda-nos muito a ter um talento ou uma paixão, ou seja, irmos colocando e irmos desenvolvendo isso no nosso dia-a-dia. E quando eu falo aqui dia-a-dia, não é tipo uma vez por mês ou só nas férias, é mesmo ter isto presente, ok? E estamos a falar de coisas que são simples, como por exemplo pintar, para quem gosta, pode ser aquilo que para vocês for um talento e que pode não ser para mim, ok? Se para vocês fazer a roda é um talento, façam-na. Estão a ver? Ou seja, isto é importante nós pormos isto. Porquê? E agora voltamos ao início. Lembram-se da procrastinação? Dá-nos energia. Dá-nos energia, dá-nos motivação, dá-nos foco para os nossos objetivos. Porquê? Porque vão ser âncoras. Okay? Vão-nos ajudar aqui a alavancar aquilo que é a nossa força interna. Portanto, se há aqui outro convite que podemos deixar é, pensem hoje nos vossos talentos e nas vossas paixões, naquilo que vocês fazem muito bem e que vos traz realização, naquilo que vocês não fazem nada bem, mas que vos traz um contentamento assim desmesurado, e ponham já para a próxima semana, façam-no. E vocês vão ver os vossos níveis de energia a mudar, está bem? E queria mesmo deixar-vos aqui com este convite antes de abrirmos esta eu acho que é mesmo roda. uma proposta interessante de se fazer. Nós percebermos bem quais são as coisas, e porque isto tem a ver com o autocuidado, com a gestão de energia também, não é? Nós percebemos bem quais são as coisas que nos dão gozo, que nos dão prazer, que nos dão energia, porque essas coisas vão realmente criar estados em nós, disponibilidade para lidar depois com os desafios e com as coisas do dia-a-dia de uma forma completamente diferente, para além de nos dar um sentimento de realização muito maior. E muitas vezes por detrás destes talentos e paixões está o nosso autodesenvolvimento, que é nós a partir destas pequenas tarefas, atividades, vamos descobrindo mais sobre nós. Porque aquilo que nós pintamos, o bolo que nós fazemos, tudo traz alguma coisa à nossa vida, não é? Seja uma emoção, seja algum tipo de desenvolvimento, seja uma nova competência, ou seja, nós ao estarmos a pôr em prática os nossos talentos e paixões, estamos a apostar no nosso desenvolvimento pessoal, estamos a descobrir mais sobre nós e muitas vezes estamos a inspirar outras pessoas. Podemos então abrir aqui se calhar a roda, se quiserem podem ligar os microfones, nós tínhamos aqui mais algumas coisas pensadas, mas ficará para outro círculo, mas gostávamos de ouvir-vos um pouco. A falar pela noite dentro, não é? Eu gostava muito de sugerir que se calhar escolhessem um tema e falarmos só de um tema para o futuro. Muito bem. Eu passo a dizer porquê, porque vocês estavam a falar e eu pensava, isto dava um tema inteiro. Mas a seguir outro tema, isto dava mas assim ficas com vontade de voltar. Não, mas às vezes, sabes, Wanda, as coisas nascem assim e surgem assim. E eu acho que é muito, muito interessante esta iniciativa vossa. Pronto, eu não estava contextualizada com o que é que vinha, eu não sabia o que é que vinha, ok? Boa, mas vieste, assim é que é. Sim. Pronto. E foi uma surpresa. Eu sinceramente o que eu sinto é, a minha vontade era de cada um dos temas que vocês falaram, ir mais a fundo em cada um deles. Claro. Porque sim, por exemplo, gestão de tempo, nossa, isso é um tema, e eu estou muito sequiosa desse tema, porque eu acho que tenho a solução para o tema, que é simplesmente aquilo que são os meus grandes estudos e tudo mais, é simplesmente o dia devia ter 48 horas. Resolvia-se, não é? Pelo menos assim no início. Ana, mas já reparaste, pois, já reparaste que o dia tem 24 horas para toda a gente e umas conseguem geri-lo e outras não. Tá. Mas isso, a questão é uma aprendizagem e eu posso dizer que na minha vida atual é o meu maior desafio, por isso até achei engraçado vocês começarem por esse tema. Eu pensei, não me digas que hoje o tema é falar sobre gestão de tempo, eu vim aqui mesmo, já estava aqui. Mas podemos combinar outra conversa só sobre esse tema. De toda a forma, eu registrei, já pus aqui no meu, porque eu tenho uma lista para não me esquecer das coisas, a sugestão que a Wanda deu de dar para já um espaço para mim própria primeiro e associar depois aquilo que eu valorizo na minha vida para a gestão de tempo. Isso é uma coisa que eu anotei e até acho que tudo o que eu ouvi até agora que eu vou levar para aplicar, porque isto realmente tocou-me cá dentro. Porque é assim, se eu dou valor à família, se eu dou valor a meditar ou a escrever, porque é que eu não tenho tempo para isso?
Isso Tem que devia ter estar no topo das prioridades, não é? É. Então, isso é curioso, mas isso é uma autossabotagem, não é? É. E aí íamos para outro tema muito interessante que são os sabotadores. O melhor é fazer já o Adoro. programa do ano inteiro, não é? Eu estou a ver que sim, grande Ana, vamos ter em todos, estou a adorar, estou a Sim, adorar. Wanda, temos que... Mas sim, olha, partilha connosco as tuas perguntas e nós também começamos a estruturar, não é só, pelos vistos não somos só nós que fazemos convites, também recebemos e que nós estamos cá para isso também. Nós hoje realmente quisemos pegar naqueles temas que têm sido os temas que nós temos trabalhado as duas em conjunto nestes programas. Mas cada um deles por si só dava para estarmos aqui imenso tempo a realmente a desenvolver muito mais. É interessante, por exemplo, eu não conheço a Joana, não conheço a Maria José, a Teresa não sei se conheço, vocês as duas sim, Fátima e Wanda, a Teresa não sei se conheço, mas Conheces? conheço. É a Teresa Sousa. É. Conheces, sim, senhora Ana. A Teresa está-se escondida. Escondidinha. Estou, não posso, estou aqui com outras coisas, por isso estava muito escondida. Sim, mas Mas estás a ouvir. olha, já agora aproveito para dizer que os temas são super pertinentes e que, pronto, foram tocar em coisas que de facto são mesmo muito, muito importantes. Dê-me só um bocadinho que eu já vos digo. Espera aí, que eu tenho que desligar só por um bocadinho. Dá-me só um bocadinho. Que eu já vos digo, parece. Estás à vontade, só uma Digo. Então, se calhar passamos aqui a palavra e depois a Teresa já volta quando tiver com um bocadinho mais de disponibilidade também. Joana, Maria José, alguma coisa que queiram acrescentar? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, podem colocar à vontade, está bem? Nós estamos também cá mesmo para ajudar naquilo que pudermos. E a ideia é partilhar. Ao longo daquilo que vocês disseram, eu escrevi aquilo que me veio à ideia para não me esquecer. Já sei que não é numa, eu lembrei-me do Clube das Emoções, que normalmente é feito em algumas primárias e não só, mas e que me faz todo o sentido e é uma coisa que se vê os resultados. É muito, muito importante. Funciona muito bem. E lembrei, eu escrevi soft skills, mas lembrei-me das mega skills, que foi uma coisa que eu estudei há cerca de 2 anos e que achei muito, muito giro. Não sei se vocês já ouviram falar das mega skills. Eu não. Só me estou a lembrar de uma, acho que são 12, mas neste momento estou-me a lembrar da resolução de problemas, que é vermos dentro da listagem quais são as nossas, aquelas que nós conseguimos. Por exemplo, no caso da resolução de problemas, por exemplo, vou dar um exemplo, não quer dizer que seja, eu sou muito forte a resolver problemas, é uma das minhas mega skills. Vermos a lista e vermos aquelas em que nós somos mais fortes. Sim. Está muito relacionado também com as super forças da psicologia positiva. Para quem conhecer esta área, está muito relacionado na psicologia positiva. Existem 24, a Maria José abre os olhos, mas sais daqui, mulher, com uma data de ferramentas e de conhecimento. Estão relacionadas também com as 24 forças da psicologia positiva. Depois houve aqui quase uma ligação também com aquilo que foi as competências do Fórum Económico que há bocadinho a Fátima estava a falar. Então é muito interessante fazer esse cruzamento que nos fala aqui as mega skills. Obrigada por trazeres também isso aqui para a mesa. Nunca tinha feito essa associação. Exato. Mais partilhas, mais perguntas. Olha, deixa-me continuar, desculpa lá, deixa-me só deixamos, continuar, é enquanto assim, tenho não aqui o sabemos, intervalo, senão não consigo. Fala. Pronto, eu estava a falar dos temas pertinentes, são de facto aqueles quando eu comecei a ouvir e foram muito bem estruturados, a questão quando a Fátima esteve a falar dos objetivos, da importância das metas e sobretudo uma coisa que é pertinente ao máximo, que é a celebração. Porque de facto é aquilo que nos move e que depois, não é o que nos move, mas é o que mantém a energia no caminho e que nos ajuda de facto a conseguir alcançar o nosso objetivo. É muito importante e também para nos valorizarmos, porque de facto nós merecemos, conseguimos, foi uma etapa que nós fizemos, foi um esforço nosso e deve ser recompensado. Se recompensamos os outros, porque não nos recompensamos também a nós. E aqui a recompensa não é no sentido do Pavlov, não é ter que ser o condicionamento, é uma recompensa mesmo, é algo que nós merecemos.
Depois, outra questão também muito pertinente foi a tua, Wanda, e quando andaram também de um lado para o outro, foi a ligação, a questão dos valores, que de facto, e quando tu falaste que muitas vezes não estamos satisfeitos porque isso está a ir de encontro a algum dos nossos valores, que não está ali, ou que estamos a violar, passa a expressão, eu diria que já deves ter ouvido que em psicologia isso chama-se dissonância cognitiva. Exatamente. E é de facto aquilo que muitas pessoas, porque as pessoas estão satisfeitas, têm tudo no seu local de trabalho, estão ótimas, mas andam constantemente insatisfeitas. E quando elas vão a ver-se, se elas derem essa oportunidade a si mesmas de perceberem o porquê dessa insatisfação, quando vão ao fundo, quando começam a procurar, está lá a tal violação desse valor. Elas estão provavelmente a fazer coisas que não têm nada, que estão a violar aqueles que são os valores, são os pilares da vida delas, e isso é que os faz ter aquelas reações e não estarem bem. E eu acredito que tu, quando estás na fila do supermercado, tenhas todo o direito de ter essa reação, pois se o teu valor é o respeito, claro que sim. Filas, trânsito O trânsito. Confesso. Mas sabes que, pegando aqui um bocadinho isto que a Teresa está a dizer, quando vocês veem aquelas pessoas que hoje querem 5, amanhã já querem 50, depois querem 500, depois querem 5 mil, depois querem 5 milhões, normalmente estas pessoas estão sempre à procura, sempre, não celebram, portanto nem sequer dão conta que já passaram dos 5 para os 50, e por outro lado não estão alinhadas com os seus valores. E como não estão alinhadas com os seus valores e com a sua essência, não sempre à procura, sempre e nunca estão satisfeitas. E isto, como vocês devem imaginar, é esgotante. É esgotante. Completamente. E se tu vires, também há pessoas que não celebram, porque, e agora vou pegar naquilo que vinha também da Fátima, porque isso está ligado a crenças limitantes que elas têm, porque foram ensinadas que não se devia celebrar, que trazia uma olhada. A questão do merecimento, que não merecem, Portugal. É melhor não celebrar, porque depois a seguir pode acontecer não sei o quê. É mesmo a portuguesa, é porque isto são, pois nós temos os nossos valores e as nossas crenças culturais. É muito interessante também vocês pesquisarem ou conhecer um bocadinho sobre isto, porque depois há coisas que estão tão enraizadas na nossa matriz cultural que nós, quando começamos a perceber e a desvendar e a explorar esta questão das crenças, mais do que ser a minha crença, é a minha crença ao nível cultural e nacional. Que mesmo a questão da mulher, do merecimento, da autoestima, não se esqueçam que as nossas mães e as nossas avós têm uma educação completamente diferente da nossa, o papel delas era completamente diferente. E então esse tipo de comportamentos, esse tipo de pensamentos ainda está enraizado em nós, ok? E é muito interessante nós percebermos o que é nosso e o que é da nossa matriz cultural. Às vezes custa um bocadinho, desenraizar isto tudo, andamos ali com a enxada a tirar isto tudo. Mas é interessante, obrigada por estás a trazer esses tópicos aqui por cima. E obrigada porque de facto os temas foram muito pertinentes. E aquilo que agora, eu sou muito visual também, e aquilo que neste momento, a imagem que me está a vir da conversa no todo, estás a ver nos ilusionistas quando se puxam um lenço e que depois vêm a mais outros atrás, e assim lá está. É a imagem que eu tenho, é que se nós formos, quando alguém está, quando se começa a mexer, de facto está tudo interligado. E se nós começarmos a puxar, vamos encontrar o primórdio, portanto, o que está ali, o que é principal, e a partir daí é que nós devemos trabalhar de forma a que haja uma construção, pronto, que a pessoa encontre qual é o seu caminho. Mas é fantástico, quando ela começar a perceber que afinal aquilo tem um motivo, o tal o andar para trás, vai encontrar depois o seu caminho. Isso, de Às facto, vezes é dar um passo atrás para dar 2 à frente, não é? Exatamente, embora nós não vamos andar para trás, nós estamos a perceber o que é que está por trás, não é andar para trás, mas perceber o que é que está na origem. A camada das coisas, não é, Teresa? Ir lá. Exatamente. Não é ficar só por aquilo que está na superfície, mas ver o que é que está. Sim, o que está cá por baixo da água, da linha da água. É como a cebola, vamos descascando as camadas, mas sem lágrimas. Vendo mais o que é que está na origem. As cebolas agora já estão para não deitar lágrimas, mas sim, é muito importante, é como as cebolas, exatamente, a imagem é essa das cebolas. Camadas. Olha, excelente ideia a vossa, e para além de conversas eu penso que isto daria fóruns, porque nunca mais nos calaríamos, porque há temas muito pertinentes, e como a Ana estava a dizer, e vocês já disseram, depois a partir de uma coisa já dava outro tema e já dava outro, por isso a ideia da Ana se calhar é boa, um tema de cada vez, porque senão nós começamos, já vamos tratar tudo. Vão ser as conversas às terças, não é? Estou a achar grandana, quem sabe? Tá?
Quem sabe? Podemos fazer Eu e umas a Fátima conversas. estamos sempre prontas para desafios, portanto. Até podemos fazer umas conversas mensais, uma coisa assim, não é? Para não ser. Podemos, sim senhor, para conversar, estamos cá nós. Maria Escolher o José, tema. conta-nos como é que tu estás aí, desse lado? Bom, eu estou a ouvir uma série de coisas novas, porque eu não sou da área das psicografias, nem nada disso. Mas é tal coisa, achei que os temas de preocupação. Eu, para mim, a gestão do tempo continua a ser um problema. Eu já tentei falar com várias pessoas sobre isso. As pessoas com quem eu falo têm o mesmo tipo de atividade que eu, percebem aquilo que eu digo, mas não têm soluções. As pessoas com quem eu falo que não são da mesma área que eu, tendencialmente, quando falamos das tais soluções, do priorizar, de ver o que é realmente importante, o que é que não é, mas eu acabo por ficar sempre ali um bocado não conseguir que resulte. Pronto, no fundo é isto. Isto também porquê? Porque muitas vezes também não sou dona do meu próprio trabalho. Eu acho que quando tu és dono do teu próprio trabalho, eu sei que, por exemplo, neste momento, enquanto freelancer, eu posso criar os meus próprios tempos de resposta, não é? E, portanto, aí eu posso priorizar, não, agora é a altura de fazer isto, não vou ver o e-mail, ou não vou responder o e-mail, ou eu depois retorno a chamada, não vou estar a interromper a chamada. Quando não sou dona do meu tempo, isso já não é possível. Portanto, se o tempo de resposta da empresa é 5 minutos, o e-mail tem que estar respondido, portanto tem que estar constantemente a quebrar a atenção para se fazer. Isso, a meu ver, faz com que a gestão do tempo depois não resulte tão bem, não é? Porque se nós colocamos no nosso calendário uma tarefa para fazer num determinado tempo e depois estamos constantemente interrompidos por fatores que nos são alheios, é um bocado depois complicado conseguir jogar tudo e está-se sempre a achar que se está a correr atrás do prejuízo, não é? Estamos sempre a correr atrás da cauda, estamos sempre a tentar organizar, por um lado, que depois vem e é desorganizado, e eu já tentei fazer com listas, acabo, ou pelo menos mentalmente, a ideia com que eu fiquei, que acabo mais tempo a refazer as listas do que propriamente a resolver os problemas. Já tentei também a técnica de riscar as tarefas, ou em vez de riscar, porque riscar pode ser negativo, de colocar cores ou acrescentar os feitos, a tal de que estavas a falar da recompensa, não é? De, ok, esta está acabada, passou de um lado da lista para o outro, mas esta gestão do tempo ainda não encontrei a forma que permite Sim, Maria José, é mesmo os fatores. Há atividades onde realmente é mais complicado, eu acredito que sim, porque E tu muitas vezes... estavas até a entrar aqui desculpa Fátima, num tópico que já é a produtividade dentro da gestão do tempo, ou seja, já estavas aqui a entrar... Eu acho que nós temos que organizar um workshop de gestão de tempo. Desculpa, por aquilo que eu estou a ouvir. E produtividade, não é? Produtividade, gestão de tempo e produtividade. Sim, claro que sim, nós estamos super ser... abertas a isso, enviem-nos as vossas principais dúvidas, as vossas atividades e nós podemos montar uma coisa mais com a gestão das personalizada. expectativas, não é? Ou seja, às vezes... Está tudo ligado. Não é? Acaba por ser... Não é? Eu tenho a expectativa de conseguir fazer uma coisa num determinado tempo, ou num determinado dia, ou dentro de um determinado calendário, e depois, quando isso não acontece, em vez de haver o reforço negativo, há o reforço... em vez de haver o reforço positivo... Não existe aqui gestão de tempo sem flexibilidade e adaptação. Pois. Não existe. E então o que é que acontece? Nós quando estamos no início da gestão de tempo e queremos fazer aquelas estratégias todas e aquelas técnicas todas, é tudo, em vez de ser rigoroso, torna-se rígido.
Sim. Porque é muita coisa e queremos fazer tudo, não é? Queremos ser tudo direitinho. Mas isso não acontece se não existir o outro lado, porque até há um conceito engraçado que é a agenda flow, que é depois teres essa capacidade de juntar essas prioridades, mas ao mesmo tempo conseguires que haja um fluir natural. E o que é que acontece? Quando nós agarramos essas ferramentas e nos colamos muito a elas, ficamos quase presas, sabes? E isso é ali a questão, ou seja, não existe gestão de tempo se não existir flexibilidade e capacidade de adaptação. Estava-me aqui a vir ao pensamento e uma coisa não invalida toda a outra, mas queria deixar aqui algumas pessoas que falam sobre estes temas e que pode ser interessante tu ires pesquisar no YouTube. Um deles é o Cristiano Barbosa, que a nossa Fátima já falou, e outro deles é o Jerónimo Telmo. Sim, são os dois que o Cristiano fala da gestão de tempo e o Jerónimo Telmo fala de produtividade, ok? O que é importante? Quando tu retirares essas estratégias e colocares para ti, tens que usá-las a teu favor. A ideia não é elas tornarem-te rígida, está bem? É, tu pegas naquilo, percebes quais é que são as tuas prioridades para a semana e não te esqueças de deixar sempre tempos para não fazer nada, para a distração, para os fogos. Eu nunca preencho totalmente a minha agenda. Porquê? Isso tem a ver, desculpa, Wanda, isso tem a ver com aquilo que a Maria José estava a dizer. Aquela questão das expectativas tem muito a ver com isso. Nós achamos que o nosso dia tem que dar para isto. E depois tentamos encaixar tudo ali e estamos a fazer exatamente ao contrário. É como nos orçamentos que tens aquela linha para os extras. No tempo também, na agenda tens de deixar sempre essa linha todos os dias. E uma das regras é mesmo que tu não podes preencher todo o teu tempo. Não é será mais fácil. Mas pronto. Eu acho que nós podíamos trabalhar este tema mais a sério. E tu falaste do Cristiano Barbosa e eu, os workshops de gestão de tempo que fazia mais frequentemente e que agora não tenho feito tantos, porque tenho dedicado mais à questão da organização familiar também, mas o Cristiano Barbosa foi sempre, e aquela tríade do tempo que eu falei, foi sempre o conceito que teve na base do trabalho que eu fui fazendo da gestão de tempo. E o Jerónimo Temel também acho que é muito, também gosto muito dele, tudo o que ele tem sobre produtividade é muito interessante. Vai seguindo alguns vídeos deles, eles têm sites, têm algumas ferramentas gratuitas, mas não te esqueças aqui sempre do outro lado da flexibilidade, ok? E tenta conciliar isto, pois obviamente se precisares de ajuda, tu e qualquer pessoa que estou aqui podem sempre vir falar connosco, trocar umas mensagens, mandar uns e-mails, que nós também se tivermos outras sugestões, imagina de outros autores, outras ferramentas, também os enviamos, com certeza, está bem? Portanto, contem connosco para isso. Minhas caras, bem, agora, pois nós também não vos queremos ocupar, é que já são 10 e 11. Nós não tínhamos programado isto para tanto tempo, mas realmente está a saber bem, não é? Portanto, se calhar vamos começar aqui a fechar. Diz, minha querida. É Jerónimo Table, de mesa? Temel. T-H-E-M-L, não é, Wanda? Temel, é assim. T-H-E-L-M. Desculpa, T-H-E-M... L-M. Não é? Não sei se é assim, se é M-L, mas é uma coisa dessas. Mas é Jerónimo e vou lá ter que... Nós podemos mandar o nome certo. Pronto, é o Jerónimo, exato. Posso fazer coisas muito rápidas? Podes, claro. A Teresa falou das crenças. Eu acho que o primeiro passo é reconhecermos. Depois, voltando às mega skills, ver quais são as que nós somos mais fortes. Podemos trabalhar as outras em que não somos tão fortes, depois queria-vos agradecer e é tudo. Obrigada, minha querida. Nós vamos agora também começar aqui a terminar. Queríamos obviamente agradecer-vos e dizer-vos que estes temas são realmente importantes, como vocês perceberam, e nós tivemos aqui um programa presencial onde trabalhámos isto durante várias edições e o que é que acontece? Muitas das pessoas não conseguiam depois inscrever-se ou estar presentes devido à gestão de tempo, à disponibilidade, à vida a acontecer, agora ao Covid, e então o que é que nós as duas decidimos? Decidimos tornar este programa online, está bem? E o que é que este programa tem? Tem 6 módulos, onde existem audioaulas, tem também sebentas com exercícios, tem desafios semanais, tem ainda 2 outras surpresas e agora até o próximo domingo, dia 5, está com uma promoção especial, mesmo porque estamos aqui neste momento e foi a nossa forma também de retribuir aquilo que nós temos recebido e está com um preço de 99€, está bem? O preço original são 199 e a partir depois de dia 6 volta ao valor original. Se vos fizer sentido a vocês ou alguém que vocês conheçam,
a Fátima vai colocar aqui no chat o link, porque vocês vão poder ver quais é que são os módulos, quais é que são para os verem temas. a informação mais detalhada. Claro, e se vocês tiverem alguma questão ou sobre os conteúdos ou sobre a parte mais logística do próprio curso, também basta falarem connosco e, mais uma vez, pode ser para vocês, pode ser para alguém que esteja a passar por alguma questão ou que queira aprofundar o seu autoconhecimento. Tem aqui coisas muito pertinentes e, mais uma vez, foi também este programa de desenvolvimento está muito relacionado com aquilo que nós fomos aprendendo, com as ferramentas que fomos adquirindo, que fomos trabalhando com as pessoas e tivemos realmente muito bons resultados e nós decidimos agora não, temos de chegar às pessoas e vamos lá pôr isto online e vamos para a frente, portanto foi aqui uma aventura, mas estamos muito contentes com o resultado final e aquilo que vocês precisarem da nossa parte estejam mesmo à vontade. E então agora, queríamos agradecer, não é? Gostávamos das sugestões. E apontámos. Podemos partilhar este link, por exemplo, no Facebook, com pessoas conhecidas? Se fizer sentido, claro que sim, claro que sim. Exato. Sim. A ideia também é poder chegarmos às pessoas que normalmente não conseguimos chegar e este, como é online, a pessoa vai fazendo ao seu ritmo, Claro. sabes? E se tiverem alguma dúvida, tanto eu como a Fátima estamos Claro. sempre disponível. Imagina que estão a fazer algum módulo e que têm alguma questão ou que aquela ferramenta não está a encaixar muito bem, nós estamos cá para desbloquear isso Claro. tudo. Este link, nós temos este curso na minha plataforma de cursos online. Eu tenho uma plataforma que se chama Academia de Mães, por isso é que só vocês olharem para o link diz lá Mas não é só para mães. Academia Tá de bem? Mães. Eu não sou mãe. Não é só para mães. Não é só para mães. Era só isso que eu queria deixar claro. Não é? Pronto. És mãe da tua pequenita. Sou mãe da minha Nala Maria, é verdade. Pois. É verdade, isso também muita gente quase. Mas pronto, realmente está lá na minha plataforma que se chama Academia de Mães, mas este curso é um curso muito mais geral, é um curso para mulheres. Nós desenvolvemos especialmente, tivemos homens nos nossos programas, É verdade, tivemos homens, mas neste caso aqui fez-nos sentido aqui também muito porque temos lidado com muitas mulheres empreendedoras, com muitas pessoas, lá está, que vão passando por estas questões e então fomos personalizando aqui um pouco mais este curso para as pessoas que nos têm procurado e lá está, mais uma vez, tendo em conta estes temas que nos têm trazido. Pronto, e é também a nossa forma de retribuir um bocadinho e de dar e estarmos aqui também envolvidas e de conseguir ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor. É assim também a nossa forma de estar e então resolvemos fazer isto e provavelmente vamos fazer mais círculos de conversas, parece-me. Eu gostei das conversas à terça. Mas pronto. Também podem usar o termo tertúlias, que eu também gosto. Também podemos usar. Minhas queridas, se calhar vamos começar a fechar, porque como vos disse, isto para mim já é muito tarde, para quem se deita às 10h30. Amanhã, reunião BNI logo de manhã. Portanto, on fire. Minhas queridas, podem abrir os vossos microfones, eu aproveito já para me despedir, para vos agradecer imenso este espacinho, aquilo que precisarem tanto. Eu também vou. Grata, Beijinhos para todas. Obrigada. Temos que falar sobre a gestão de tempo. E se vocês precisarem de alguma coisa da nossa parte, digam que também vamos sugerindo livros, vamos sugerindo alguns autores, algumas ferramentas que estão na internet, está bem? Aquilo que tiver ao nosso alcance nós também disponibilizamos, claro que sim. Olha, pensem na ideia da Ana, porque é interessante, ou conversas à terça, ou ela à terça, ou elas à terça. Também pode ser à terça, a gente também conversa à terça. Não, à terça, desculpa. Olha, elas à terça, ou elas à terça também é giro. Elas à terça, é só para mulheres, estás a ver, não é? Mas depois é restritivo, pronto. Não, fofinhos, nós temos que ser inclusivos, vamos lá. Elas com uma arroba, não é? Com o arroba que dá para tudo. Com a arroba para elas e para eles, exato. Hashtag inclusão, tem que ser HT. Pode ser assim uma coisa qualquer, mas é uma ideia interessante. Olhem, adorei, bom trabalho, excelente trabalho, bom descanso e até amanhã. E Fátima, boa reunião amanhã de manhã. Beijinhos, Teresa, obrigada. Vou sair, obrigada também. Obrigada, Ana, também pelos teus insights.